É importante que todas as mulheres se sintam amparadas, respeitadas, devidamente acolhidas, não só pelos familiares e pelos amigos, mas pelo sistema. Infelizmente, essa realidade está muito longe de ser a realidade brasileira, porque só para você ter ideia, no ano de 2021, uma mulher foi morta a cada 7 horas no Brasil. Só porque é mulher. Só porque quis botar um fim no relacionamento ou só porque o homem teve um surto de ciúmes. Mulheres que foram mortas apenas por serem mulheres. Esse resultado, pode subir aí o pessoal, porque esse resultado foi depois de um estudo feito com o levantamento da violência contra mulheres em 2021, feito pelo Fórum de Segurança Pública. Foram mais de 1.300 vítimas. O número é registrado exatamente num país que tem uma legislação referência, que é a Lei Maria da Penha. Nós somos um dos poucos países que tem uma legislação que amparem as mulheres. E ainda somos um país onde se mata mulher a cada 7 horas. Isso nós estamos falando aí do relatório do ano passado, que tendo por base os números desse ano, eu não duvido nada que quando fechar o relatório anual da violência contra a mulher em 2022, esses números vão subir. A Lei Maria da Penha completa nesse mês 16 anos. Há quem diga que a gente está lidando com muitos avanços na legislação de proteção à mulher e, do outro lado, há quem desacredite muito que a gente possa comemorar grandes avanços. A gente vai falar agora com a professora da Faculdade de Direito da UFO e que está à frente da Comissão Permanente de Acompanhamento da Política Institucional de Valorização e Proteção das Mulheres, a professora Neiva Flávia. Ela já está me ouvindo? Está tudo certo? Professora Neiva, muito boa noite para a senhora. Uma honra ter você aqui comigo. Você sabe que eu sou uma grande fã do seu trabalho. Mas eu falava há pouco, professora, dessa desvalorização da vida feminina e que desses 16 anos de Lei Maria da Penha, eu não sei se nós temos muito a comemorar depois de fechar o ano de 2021 com quase 1.400 mulheres mortas. Oi, Luciana, um prazer imenso falar com você, como sempre, também sou sua fã. E o problema é que, na verdade, a gente tem uma legislação boa, não só na violência doméstica, nos crimes sexuais, o feminicídio tem um agravante de pena. A questão mais séria é que, se não houverem políticas públicas de educação, de transformação da sociedade, a lei penal sozinha, ela pune, mas ela não é suficiente para transformar as relações entre homens e mulheres. Isso precisa de uma política pública de promoção de igualdade, de promoção e valorização das mulheres e de educação, e começando na educação base, lá nos primeiros anos. Sem isso, Luciana, não vai adiantar nenhuma lei. Quais são as principais dificuldades, professora, que a gente encontra hoje no processo de acolhimento dessas mulheres que são vítimas de violência doméstica? Só hoje, no Cidade Alerta, em 12 minutos de programa, eu contei 3 histórias de mulheres que foram assassinadas pelos companheiros só porque tentaram botar um fim no relacionamento. É um ciclo de violência, mas a gente também sabe que muitas mulheres que estão presas a relacionamentos abusivos, elas não conseguem encontrar o suporte necessário para sair desse poço sem fundo. Luciana, a gente tem o que nós chamamos, e às vezes as pessoas falam que é mimimi, mas não é, temos um machismo estrutural. Então, o sistema judiciário é machista, o sistema policial é machista. Essas mulheres, elas acabam tendo que repetir inúmeras vezes a mesma história. Elas muitas vezes são culpabilizadas aonde deveriam ser acolhidas. A verdade é que nós não, apesar de ter uma legislação como a Maria da Penha e outras, nós não temos uma estrutura para cumprir com acolhimento para essas mulheres. Claro que temos profissionais excelentes, veja, não estou generalizando, mas estou dizendo que a nossa estrutura ainda não está apta para acolher essas mulheres. E a nossa sociedade também culpabiliza a mulher. Quando o casamento dá errado, a culpa é dela. O que foi que ela fez de errado? Se o marido largou, alguma coisa ela fez. Se ela apanhou, algum motivo ela deu. Então, você tem uma sociedade e uma estrutura institucional que não acolhe essas mulheres e que, portanto, as faz permanecer na prisão de um relacionamento abusivo.
Qual o nosso papel, professora, no combate à violência contra a mulher? O nosso papel enquanto sociedade, né? Homens e mulheres que lutam pelo respeito, pela preservação da vida. O que é que a gente pode fazer para diminuir esses números e para mudar essa realidade que ainda vivemos com o machismo estrutural aí, tirando as nossas vidas, destruindo as nossas histórias? Lu, eu vou dizer que eu acredito em algumas medidas. Uma que, para mim, é uma luta que eu tenho muito grande, se chama memória. A memória faz com que a gente não repita o passado. Então, a história dessas mulheres, como você contou hoje, precisa ser contada, recontada e falada. Elas não são estatísticas, elas são pessoas, elas são mulheres. Então, memória é fundamental, porque só assim a gente vai entender quem são essas pessoas. Não são números, são seres humanos, são mulheres com vidas. O segundo é falar sobre, que é outra coisa que você está fazendo hoje, falar sobre esse tema, falar que as mulheres que são vítimas não precisam se sentir culpadas, que elas devem denunciar, que essa história de vai estragar a vida do homem, não. Ele que estragou a vida dela, ela é a vítima. Então, que elas não se sintam culpadas e denunciem. E a toda a sociedade que ampare e acolha essas mulheres vítimas para que elas tenham força para denunciar e força para sair desses relacionamentos. Estamos aí num longo processo de evolução, professora. A senhora que acaba sempre acompanhando tão de perto tantas histórias de sofrimento, assim como eu, consegue ver uma fagulha de esperança em tempos melhores? Tenho, Luciana, tenho. Você sabe por que eu tenho? Pela juventude. Eu vejo que a moçada hoje consegue conversar de igual para igual, né? A gente que está na universidade, com jovens, tem filhos, né? A gente percebe que eles estão conseguindo fazer um diálogo mais igual. Então, eu acredito na transformação, sim. Eu tenho esperança de um mundo melhor para as mulheres. Eu acredito na educação para transformar esse mundo. Acredito na imprensa, que ajuda demais divulgando. Eu tenho esperança que a gente vai, sim, melhorar esse mundo para as mulheres. Esse momento onde nós mostramos 3 histórias que acabam aí terminando de forma trágica, professora, tem uma delas que nos chama muito a atenção, que o relacionamento dos dois já durava 40 anos. Independentemente do tempo de relacionamento, sempre há uma possibilidade de fuga. Que essas mulheres, mesmo presas a essa realidade por tanto tempo, não percam a esperança e não percam a força, porque aqui do lado de fora tem salvação e tem muita gente disposta a ajudar, né, professora? É isso mesmo, não tem tempo para você ser feliz, não tem tempo para você ser livre. E não se culpe, se você ficou 10, 15, 20, não sinta vergonha. A culpa nunca foi sua e a vergonha nunca será sua. Então, não importa o tempo, diga não a qualquer momento à violência, saia desse ciclo, denuncie e recupere sua liberdade. Professora Neiva Flávia, ao vivo com a gente no Cidade Alerta Minas, muito obrigada mais uma vez pela sua brilhante participação. É uma das mulheres mais fortes que eu conheço e mais engajadas na luta pela proteção da vida feminina. Por que é que a gente fala da vida feminina? Porque neste fim de semana nós tivemos 3 mortes de mulheres que só queriam ser felizes. A única coisa que elas queriam era poder respirar, era poder ter liberdade, era poder se encontrar de novo. Eram mulheres que queriam ser donas da própria vida, mas elas não tiveram essa escolha, porque os criminosos, os assassinos, os homens com quem elas dividiram sonhos, planos, a cama, o amor, acabaram aí de forma brutal e covarde tirando a vida dessas 3. Não são estatísticas, não são números, todas elas têm nome, sobrenome e esses corpos habitaram almas que são e sempre serão o amor da vida de alguém. São mulheres com histórias e que serão devidamente respeitadas.